Olá, sejam bem-vindos novamente. Dando continuidade aos nossos estudos acerca da avaliação de processos de aprendizagem na EAD, vamos tratar agora da quarta e última unidade da nossa disciplina, Instrumentos de Avaliação no Ensino à Distância. Essa quarta unidade nos reforça as concepções acerca dos instrumentos de avaliação no ensino à distância, fazendo um fechamento das nossas discussões acerca da avaliação da aprendizagem em cursos à distância realizada nas unidades anteriores. Durante essas três últimas unidades, tivemos a oportunidade de conhecer, refletir, exercitar e debater a avaliação, especificamente no que tange à avaliação da aprendizagem no contexto da educação à distância. Sabemos que muito ainda temos que avançar na busca pela maneira ideal de se avaliar a aprendizagem na educação presencial e de maneira mais acentuada também na educação à distância. Contudo, a cada exercício dessa prática ou dessa busca, crescemos intelectualmente, pedagogicamente, social e politicamente. Daremos destaque agora aos principais pontos emergentes de nossas reflexões até aqui. Na unidade 1, compreendemos que as novas tendências pedagógicas apontam para uma avaliação transformadora e alicerçada na reflexão, na investigação, visando promover mudanças na prática educativa. O avaliar, o processo ensino e aprendizagem não é uma atividade neutra ou destituída de intencionalidade, pois questões de ordem política e epistemológica sustentam o processo de ensinar e aprender na prática pedagógica, na qual a avaliação se institui. Um outro ponto, a avaliação reflete um juízo de valor, uma concepção de mundo e de educação. Portanto, é carregada de uma intencionalidade e não é neutra, cabendo ao educador interpretar os fatos da trama pedagógica. O aparecimento das tecnologias da comunicação e informação, as TICs, provocou uma revolução na educação, porque o educador passou a ter acesso, então, a várias mídias e a conviver com novas maneiras de avaliar. As TICs possibilitam também o desenvolvimento de uma rede de conhecimentos que, interligados em diferentes sentidos, unem-se em uma estrutura que permite a expansão da criatividade, da imaginação, da memória e, por conseguinte, dos sentidos. Também refletimos e discutimos sobre alguns pontos, como, por exemplo, a avaliação na EAD. As nossas reflexões também nos permitiram chegar a um consenso de que a avaliação na EAD demanda de uma constância na participação dos estudantes, momento de registro e compartilhamento, permitindo ao docente uma observação atenta ao aprendizado do educando. Na unidade 2, vimos que a avaliação do estudante na EAD deve ser mecanismo de apoio e de contínua motivação no processo de construção do conhecimento. Avaliar a aprendizagem é determinar as competências adquiridas por meio de aspectos quantitativos e qualitativos do comportamento humano. A dimensão cognitiva da aprendizagem compreende comportamentos de caráter intelectual, a dimensão motora trata dos comportamentos que se evidenciam na prática e a dimensão afetiva aborda comportamentos que designamos atitudes, ideias, interesses e valores. A avaliação da aprendizagem deve ocorrer de forma contínua e sistemática para dar um feedback ao educando, assumindo desse modo uma dimensão orientadora. A função diagnóstica da avaliação refere-se então à identificação do nível inicial de conhecimento dos estudantes na área, assim como à verificação
das características e peculiaridades individuais e grupais dos estudantes para averiguar se têm conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários para a aquisição de novas aprendizagens. A função formativa da avaliação é utilizada ao longo do processo de ensino e aprendizagem, servindo como uma forma de regulação, objetivando obter informações sobre o rendimento do estudante, sobre as falhas na organização do ensino e sobre as correções necessárias no planejamento de ensino para alcançar, então, os objetivos que foram propostos. A avaliação formativa só ocorrerá com o comprometimento do professor em uma interação permanente com o estudante. Para isso, a informação deverá ser organizada de maneira acessível e com sentido para os estudantes. O professor tutor deve utilizar os feedbacks para dar retorno aos seus estudantes, captando as reações dos alunos, suas questões sobre o sentido e alcance do que foi dito pelo avaliador, seus pedidos de explicação sobre as apreciações e notas. O feedback e comentários sobre os resultados da avaliação geram segurança, por retratar as limitações, os avanços dos estudantes e não apenas a sua nota. Nossas reflexões também nos permitiram concluir que a avaliação somativa objetiva oferece uma visão global de mundo reunido dos resultados alcançados no processo de ensino e aprendizagem. Sua utilização procura medir a que distância ficou o avaliado da meta a ser atingida inicialmente. Para eleger os instrumentos de avaliação, é necessário definir critérios que impedem a tensão ou a ansiedade, valorizando o que os estudantes sabem e são capazes de fazer. Na avaliação da aprendizagem na EAD, o processo de avaliação deve incluir uma visão que privilegia ações coletivas, atitudes investigativas e reflexivas, consenso e compreensão, bem como favorecer o desenvolvimento da autonomia do estudante a partir de ações diagnósticas, objetivando romper a barreira da nota, como nas abordagens tradicionais. Outro aspecto que podemos compreender é que os ambientes de aprendizagem permitem ao professor tutor fazer o acompanhamento da frequência e da produção de todos os estudantes de forma individualizada, a partir da base de dados armazenados no sistema, bem como dos resultados avaliativos online, trabalhos publicados, tarefas realizadas, mensagens trocadas, entre outros participantes do curso. Continuando aqui, nós também vimos que na avaliação por meio de testes online, compete ao estudante responder a um grupo de questões pré-definidas e ao sistema computacional de corrigi-las. Assim, o professor tutor recebe como resultado final uma nota ou um conceito. E também compreendemos que na avaliação da produção individual dos estudantes, o texto elaborado a partir de pesquisa realizada com padrões estabelecidos e outras atividades propostas é corrigido geralmente pelo professor tutor, obtendo um produto final. E na unidade 3, refletimos e compreendemos que a educação à distância, amparada por tecnologias da informação e comunicação, é realizada em um ambiente virtual de aprendizagem que possibilita a comunicação síncrona e assíncrona de um para todos e principalmente de todos para todos. O relacionamento entre professor e estudante nos ambientes virtuais de aprendizagem decorre da intermediação dos recursos didáticos disponíveis, fazendo com que o processo de avaliação de aprendizagem aplicado precise se adequar à realidade virtual. Também compreendemos que o sistema de avaliação do ensino à distância é composto por uma interface com o estudante e um sistema de busca e avaliação, em que o professor fica responsável por inserir o conhecimento sobre um determinado assunto. O aluno, então,
é avaliado de acordo com a base de dados existente e um retorno é enviado tanto ao aluno quanto ao professor. A observação dos registros em tempo real por todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem favorece o seu aprimoramento. Também discutimos sobre as várias ferramentas e instrumentos de avaliação da aprendizagem na EAD. Compreendemos que, no fórum, o estudante pode expressar sua opinião. O fórum é uma ferramenta assíncrona e sua aplicação envolve aspectos qualitativos e também quantitativos, sendo um espaço para debate, trocas de ideias entre todos os participantes. Outro é o chat. É uma ferramenta de comunicação síncrona em que há a necessidade de que os participantes da discussão estejam conectados simultaneamente para que o processo de comunicação seja efetuado sendo uma conversação em tempo real. O chat pode ser considerado como um recurso educativo para apoiar a avaliação da aprendizagem online. Vimos também que o Wiki é uma ferramenta online que pode permitir cooperação e colaboração entre as pessoas, visando a construção conjunta de um produto final e a aprendizagem significativa, ou seja, um resultado final de um projeto previamente acordado entre professores e alunos. Compreendemos que o diário de bordo é uma ferramenta que permite o registro pelo estudante de assuntos diversos, atividade, percepção, dificuldade, o que entende ser elemento relevante do seu andamento no curso, entre outros aspectos. Outra ferramenta importante é o diário de bordo, que favorece ao estudante a postagem de suas reflexões sobre um tema e o relato de seu processo de aprendizagem. Permite a interação apenas entre estudante, professor, tutor, entre outros aspectos, é uma excelente ferramenta a ser utilizada para avaliação da aprendizagem. A atividade-tarefa versa sobre as descrições de uma atividade a ser desenvolvida pelo estudante. As tarefas permitem ao professor tutor ler, avaliar, comentar as produções dos alunos. Já o portfólio é um instrumento que reúne as produções do educando. Tais produções refletem o processo de aprendizagem e os resultados alcançados. O portfólio, ele evidencia a competência de organização, de seleção de informações, de investigação, pois inclui trabalhos realizados, reflexões sobre a prática e comentários, envolvendo também criatividade, tomada de decisão, responsabilização do estudante, entre outros aspectos. Vários são os recursos que podem possibilitar acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno na educação online. Através das possibilidades de comunicação síncronas e assíncronas, podemos obter um acompanhamento sistemático do que o aluno vem aprendendo, produzindo e também podemos compreender que as rubricas se constituem excelentes estratégias para a avaliação da aprendizagem, podendo ser usadas para prover feedback formativo aos alunos, avaliando de maneira mais atenta, mais minuciosa. Diferentemente do ensino presencial, no qual o professor consegue alcançar com maior facilidade informações sobre o andamento de sua turma, pelo fato de estar presente, vivenciando cada acontecimento ocorrido em sala de aula, em um ambiente de avaliação à distância, dificilmente isso acontece, pois é necessária uma ferramenta que simule ou supra a falta de interação presencial entre o educador e o aprendiz. A educação à distância, amparada por tecnologias da informação e comunicação, é realizada em um ambiente virtual de aprendizagem que possibilita a comunicação síncrona e assíncrona, de um para um e de um para todos, e de todos para todos. Dessa forma, o relacionamento entre professor e estudante decorre da intermediação dos recursos didáticos disponíveis, fazendo com que o processo de avaliação
de aprendizagem aplicado precise se adequar à realidade virtual. Falar de um novo locus avaliativo implica necessariamente falar de um novo modus avaliativo, dos quais locus e modus emergem as nossas percepções, descrições, análise, representações e historizações, num complexo relacional aberto e plural entre diferentes sujeitos, instrumentos, métodos, inteligibilidades e lógicas de compreensão e de representação imaginária e simbólica, que o ser humano elabora e constrói de si mesmo nesse processo, de suas possibilidades de intervenção, atuação e criação. Um sistema de avaliação de ensino à distância é composto de uma interface com o estudante e um sistema de busca e avaliação, onde o professor fica responsável por inserir o conhecimento sobre um determinado assunto. O aluno, então, é avaliado de acordo com a base de dados existentes. E um retorno é enviado tanto ao aluno quanto ao professor. E as características dos recursos digitais, portanto, nos permitem observar que eles podem ser usados para a realização de avaliações com a diferença dos sistemas digitais, permitindo registro e armazenamento de questões, gabaritos, respostas apresentadas pelos estudantes, suas produções, inclusive suas notas. No sistema online, é provável que esse registro seja compartilhado por diferentes pessoas, estudante, professor, tutor, coordenadores, entre outros, de modo simultâneo e à distância, e é a intervenção que cada um deles praticará, fundamentado nesse registro, que terá o aspecto formador. Esse registro permitirá ao professor observar o que cada estudante aprendeu, bem como as suas atitudes durante o trabalho realizado. Se estudou, empenhou-se nos trabalhos, superou o esperado, entre outras. Lembrando que a observação dos registros em tempo real por todos os envolvidos no processo ensino e aprendizagem favorece o seu aprimoramento. Vale ressaltar que uma avaliação eficiente permite regular a aprendizagem e realizar intervenções de maneira que todos os envolvidos no processo sejam beneficiados. Como já vimos nas unidades anteriores, alguns instrumentos podem ser utilizados num processo de avaliação para dinamizar e favorecer diferentes maneiras de avaliar e de atender as diferenças, que existem entre os estudantes. As avaliações frequentes e instrumentos variados oportunizam a todos os envolvidos regular a sua aprendizagem. Cremos que a escolha por uma determinada ferramenta de avaliação demanda que conheçamos bem suas possibilidades de utilização. Esse conhecimento vai facilitar a seleção adequada dos instrumentos de avaliação. As ferramentas ou instrumentos mais utilizados para a realização das atividades de avaliação em EAD, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, podem ser destacados como o fórum, o chat, as ferramentas de postagem das atividades e tarefas, prova, portfólio, artigos, entrevistas, pesquisas e outros de acordo com o conteúdo. Bom, nessa última unidade, os temas se unem, culminando em todas as discussões e reflexões que realizamos durante o processo de estudo dessa disciplina. De maneira sintética, elencamos as principais abordagens realizadas neste contexto da unidade 4, que nós discutimos e refletimos ao longo de todo esse processo. A saber, a educação à distância, amparada por tecnologias da informação e comunicação, é realizada em um ambiente virtual de aprendizagem, que possibilita a comunicação síncrona e assíncrona, de um para um e de um para todos e principalmente todos para todos. Um outro ponto que discutimos nessa unidade 4, que vale relembrar aqui, é o relacionamento entre professor e estudante nos ambientes virtuais de aprendizagem. Decorre da intermediação dos recursos didáticos disponíveis,
fazendo com que o processo de avaliação de aprendizagem aplicado precise se adequar à realidade virtual. Outro ponto é que o sistema de avaliação do ensino à distância é composto por uma interface com o estudante e um sistema de busca e avaliação em que o professor fica responsável por inserir o conhecimento sobre um determinado assunto e o aluno, então, é avaliado de acordo com a base de dados existente e um retorno é enviado tanto ao aluno quanto ao professor. Um outro ponto importante é que a observação dos registros em tempo real por todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem favorece o seu aprimoramento. Outro ponto é que, no fórum, o estudante pode expressar sua opinião. O fórum é uma ferramenta assíncrona e sua ampliação, e aplicação envolve aspectos qualitativos e quantitativos, sendo um espaço para debate, troca de ideias entre todos os participantes. O chat, só lembrando, é uma ferramenta de comunicação síncrona em que há necessidade de que os participantes da discussão estejam conectados simultaneamente para que o processo de comunicação seja efetuado. Sendo uma conversação em tempo real, pode ser considerado como um recurso educativo para apoiar a avaliação da aprendizagem online também. O Wiki é uma outra ferramenta importante, citada aqui, trabalhada durante toda essa unidade. É uma ferramenta online que pode permitir cooperação e colaboração entre pessoas, visando a construção conjunta de um produto final e visando também a aprendizagem significativa, ou seja, um resultado final de um projeto previamente acordado entre os professores e alunos. Outra ferramenta importante é o diário de bordo, que permite o registro pelo estudante de assuntos diversos, atividades, percepções, dificuldades, o que se entende ser elemento relevante do seu andamento no curso. O diário de bordo favorece ao estudante a postagem de suas reflexões sobre um tema e o relato de seu processo de aprendizagem. Permite a interação apenas entre estudante e professor ou tutor. Uma outra ferramenta importante é a atividade-tarefa, mais conhecida. Ela versa sobre a descrição de uma atividade a ser desenvolvida pelo estudante. As tarefas permitem ao professor tutor ler, avaliar, comentar as produções dos seus alunos, enviando um feedback. Outra ferramenta importante que nós conhecemos e tratamos nessa unidade é o portfólio, que é um instrumento que reúne as produções do educando. Tais produções, elas vão refletir o processo de aprendizagem e os resultados alcançados. O portfólio, ele evidencia competência de organização, de seleção de informação, de investigação, pois inclui trabalhos realizados, reflexões sobre as práticas e comentários, envolvendo também a criatividade, a tomada de decisão por parte do estudante. E entre várias outras abordagens relevantes nessa unidade, compreendemos também que o blog é uma das ferramentas mais utilizadas na web social por permitir a criação e publicação de material online, em que as informações e reflexões acerca dos conhecimentos adquiridos são disponibilizadas de forma organizada, facilitando uma avaliação contínua e processual da aprendizagem. Bom, pessoal, finalizamos aqui então mais essa videoaula. Vamos continuar nos fóruns, nossas conversas, nossas reflexões acerca da avaliação dos processos de aprendizagem no contexto da educação à distância. Aguardo vocês nos fóruns de discussão da disciplina. Boas leituras e boas reflexões. Até mais!